Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja conosco. Querido Deus eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais uma vez louvar e engrandecer o seu santo nome. Te agradecemos, Deus, por esta rica oportunidade que é orar ao Senhor, meditar na Tua palavra, Deus. Que essa palavra venha fazer morada em nossos corações e germinar em nós, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito poderosa. Ela é a prova viva de mais um dos milagres que o Senhor operou no passado e a prova de que Ele pode operar hoje ainda coisas maiores. Irmãos, essa mulher aqui, ela estava em uma situação grave, uma situação crítica, uma situação de desespero. Naquela época, as pessoas só fechavam as portas quando estava passando por algo muito ruim. Só que aqui, o profeta pede ela para fechar a porta. Isso significa que mesmo ela estando ali massacrada, o marido morreu, essa botija aqui que a Bíblia diz, não é um galão de 20 litros de água ou uma botija do tamanho de uma botija de gás. A botija naquela época era um frasco bem pequeno e ela só tinha isso em casa. E Deus precisou somente disso para fazer uma grande obra na vida dela, para restituir tudo o que ela havia perdido. Ela não tinha mais nada, a única coisa que ela tinha eram os filhos, e o credor ia levar eles para serem servos. Só que Deus não deixou. Deus colocou um ponto final na história de sofrimento daquela mulher. E ali então, até então, todo mundo da vizinhança achava que estava tudo bem, porque a porta dela ainda estava aberta. Quando o profeta fala, entra e fecha a porta, ali significa que chegou o momento dela mostrar, não está tudo bem na minha casa, mas vai ficar. Em breve abrirei as portas. E assim foi. Pega vasos emprestados e enche todos. E o azeite só parou quando não havia mais vaso nenhum. E sucedeu que, cheio os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Irmãos, esse é o nosso Deus. Um Deus que multiplica, um Deus que pega ali
uma situação de caos, de extrema necessidade, uma situação desesperadora. A mulher estava prestes a perder os filhos. E Deus falou, não, você não vai perder os filhos e ainda vai enriquecer. Porque o azeite naquela época não era como é o azeite hoje. Hoje o azeite não é tão barato assim, né? Ainda é um pouco mais caro que o óleo de soja e os outros óleos. Mas naquela época, as pessoas usavam azeite para tudo, até mesmo para escovar os dentes. Então isso significa que o azeite valia muito dinheiro. O azeite que foi da multiplicação serviu para ela pagar todas as contas, todas as dívidas e ainda viver do resto. Então ela pôde ali restaurar tudo que o credor já tinha tirado dela, as coisas de casa que o credor já havia levado. Eu entendo isso como algo que foi tirado dela, algo que Satanás tem tentado roubar de você. O Senhor vai pegar essa situação de caos, essa situação de emergência e não vai só resolver, Ele vai te erguer, Ele vai te restaurar como fez com ela. Ali ela podia somente ter pagado as dívidas e ficado com os filhos dela, se alimentado ali e pronto. Ele disse, vivei do resto. Então isso significa que ela ficou com o azeite ali, ó, por muito e muito tempo. Ela virou uma empreendedora de sucesso. E é isso que Deus quer para nós. Deus não queria aquela situação de caos para a vida daquela mulher, para a vida daquela viúva, assim como Ele não quer para nós. Creia que Deus vai restituir tudo que lhe foi tirado, tudo que o credor tirou. Deus vai trazer em dobro na sua vida. Só que Ele não vai só trazer em dobro, Ele vai fazer além. Aqui na vida desta viúva, Ele fez além. Deus é assim. Deus não faz uma coisa mínima, uma coisinha qualquer. Não. Ele faz algo grande para o nome dEle ser glorificado. Ele cuida de tudo da nossa vida, dos pequenos ao grandes detalhes. Sabe aqueles dias que a gente está em desespero, sem saber o que fazer? É nesses dias que Deus faz milagres na nossa vida e a nossa fé é restaurada. É nesse dia que Deus transforma a nossa vida. Deus restitui. Quando você... Ali ela já estava ali pensando, vão tirar meus filhos para virarem servos. E agora? O que é que eu faço? Não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho mais nada para vender na minha casa. Eu só tenho apenas uma botijinha de azeite. E isso foi suficiente para Deus fazer. Para Deus transformar o quadro de vida daquela mulher. Esse é o nosso Deus. Confia no Senhor, sabe? Deus tem sempre o melhor pra gente. Deus tem sempre algo novo, algo surpreendente, algo restaurador, algo renovador, inovador na nossa vida. Nosso Deus, Ele não é um Deus pacato, paralisado, não. Ele quer ver a nossa vida em movimento. Ele quer que a gente caminhe, Ele é o caminho. Não pare. Circunstâncias e obstáculos vamos ter todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Mas é aí que a gente tem que ir para cima. Em oração. Sempre lembre disso. Não estamos lutando contra a carne, mas sim contra principados e potestades. E quando começa a vir ali aquele monte de peleja e luta e provas pra gente fazer, e quando você tá no meio de uma tentando resolver, já chega a outra no meio, quando você tá no meio da outra, já chega a outra, já vai chegando ali. Sabe por que acontece isso? Porque a sua restituição tá perto. Olha a luta que essa mulher passou, mas a vitória dela estava chegando.
Quando ela menos esperou, o milagre estava aqui, ó, nas mãos dela. E o milagre aconteceu dentro da casa dela, ela não precisou nem sair de casa. E ela se manteve calada, ela passou aquele sofrimento quieta, porque até então a porta estava aberta. Então, para os vizinhos estava tudo bem. Uma viúva com 2 filhos, com uma botija de azeite, mas a porta dela estava aberta, significando que tudo lá na casa dela estava às mil maravilhas. Mas ela chamou aqui, ó, Eliseu, ela chamou um profeta. Conte o seu problema para o Senhor Jesus. Somente Ele é capaz de resolver o seu problema, mas ninguém. Ninguém. E às vezes, por você contar o seu problema para alguém, aquela pessoa vai plantar uma ideia errada na sua cabeça. Imagina se essa mulher fosse desabafar com os vizinhos, teria perdido a vitória dela. Ela chamou um profeta, que o profeta já fez logo ali o que tinha que ser feito. O que você tem em casa? Uma botija de azeite. E foi o suficiente. Ela falou com a pessoa certa. Fale com Jesus, converse com Ele. Não estamos sós, nunca. Jesus é onisciente, onipresente, Ele está conosco, ouvindo, vendo tudo. A palavra do Senhor diz, se a gente for para o mais profundo abismo, um abismo é um lugar muito fundo, muito alto. Se a gente se esconder lá no profundo desse abismo, o Senhor está lá vendo. O Senhor tem visto todas as sementes que você tem semeado. Acha mesmo que nenhuma delas vão germinar? O Senhor tem visto as suas orações, a sua busca, o seu clamor. Quando a coisa dá ruim, você grita, Jesus, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. Ele tem visto isso, você chamar por Ele. Ele tem ouvido, tem visto cada coisa que tem acontecido contigo. Cada semente e cada pedrada que você tem levado, o Senhor tem visto. E isso é o suficiente. Ninguém mais precisa ver. Ele está vendo, isso basta. Quem poderia ser mais poderoso que Ele? Ninguém. Ele que criou tudo. Não tem ninguém mais poderoso que Deus. Não existe. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos profetizar para a gente deitar o azeite da botija em 2023. Vamos profetizar isso para a nossa vida, mas crer com força, crer com convicção. Quando a enfermidade vier, creia. Quando a dificuldade vier, creia. Fácil não é. Às vezes nos abatemos, nos entristecemos. Mas temos que reerguer, conversar com Deus. Conversa com Ele. Fala como se você estivesse falando com uma pessoa. É a mesma coisa. E Ele ouve e te responde na mesma hora. É muito bom conversar com Ele. Senta num lugar bem tranquilo. Conte o seu problema a Ele. Conte com os seus lábios. Fale a Ele toda a sua dificuldade, os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos. Fala com Ele. Deixa a porta aberta e a boca fechada. Conte a Ele tudo. Tudo mesmo. As palavras que saem da nossa boca, elas jamais voltam vazias. Fale com Ele, que será o certo. Ele vê tudo. E Ele pode resolver tudo, principalmente o impossível. A questão dessa mulher aqui era uma questão impossível. Jesus gosta de trabalhar com coisas impossíveis, porque Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus que não faz coisas nas limitações do homem.
Ele é sobrenatural, Ele faz algo que não está na nossa mente, algo que não planejamos, porque Ele nos ama. Às vezes a gente programa tudo do nosso jeito e acontece totalmente ao contrário. Isso se chama cuidado. Ele tem um cuidado especial conosco. Um cuidado muito precioso. Somos preciosos para Cristo. Somos livres. Ele nos comprou com o sangue dele na cruz. Somos todos amados. Saiba que Ele deu a vida dele por todos. Não foi por um e por outro. Nunca tenha dúvida que Jesus te ama. Ele te ama sim, com toda certeza. Ele morreu por todos, não por alguns, por todos. Entregue a sua vida a Ele nesta noite, seus problemas. Fala com Ele, conversa, senta e conversa com Ele. Você pode ajoelhar ou deitar, ou falar com Ele em pensamentos que Ele ouve. É tão bom ter Jesus. Ele é a nossa força diária. Ele é o nosso Salvador. Ele nos ama. Ele é tudo que temos. Sim, Jesus, Ele é o nosso Salvador. E Ele ama todos nós. Conte a sua dificuldade a Ele, que Ele vai pedir para você deitar o seu azeite, como fez com a viúva. E o milagre acontecerá para a honra e glória dEle. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, Senhor, abençoe nossa noite, nos guarda, nos livra, nos proteja de todo mal, Senhor. Espírito Santo, visita o nosso lar, nos transforma, nos reedifica, nos vivifica, Pai, nos fortaleça. Jesus nos deu uma noite tranquila, de paz, uma noite de calmaria, Senhor. Repreendo toda insônia, tudo que não provém de Ti, Deus. Espírito Santo, cubra a nossa vida com o Teu sangue, cubra o nosso lar de bênção, Pai. Que assim como aconteceu na vida desta viúva, venha acontecer conosco também. Venhamos ser restituídos em Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo.